Hebreus 11, vamos ler a palavra. Parabéns, tá? Obrigado, filhinha. Guarda lá. Leia lá comigo. Vamos ler a palavra agora. 11:23, Hebreus 11:23. Depois eu vou voltar lá no Êxodo, capítulo 2 e 3. Diz assim, isso aí é 11:23, é? Que está mostrando? Você está acordado? Ah, meu Deus do céu. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. O que é ocultar? Mas por que a mãe dele teve que escondê-lo? Por quê? Quem conhece a história? Faraó mandou matar todos os bebês, todos os recém-nascidos, com idade de 0 a 2 anos. Faraó mandou matar todos os meninos. E a mãe de Moisés, quer dizer, os pais, ocultaram Moisés, esconderam Moisés, conseguiram fazê-lo por 3 meses. É óbvio que o Faraó, se descobrisse, teria matado também os pais. E no desespero, ou seja, não querendo que Faraó tocasse no filhinho, no bebê, ela o colocou onde? Num cesto. Quem conhece um cesto? Ela vedou o cesto. Ela passou betume. Na roça a gente passava barro. E ela então tornou o cesto impermeável, botou o bebê e colocou no rio cheio de crocodilos. Quem conhece crocodilo? Quem já viu? Crocodilo é perigoso? Eu lá na África, eu pescava em rios. Eu estive no Zimbábue, onde nasce esse rio Nilo, num lago chamado Vitória, Lago Vitória, acho que o maior lago do mundo. E eu entrava com água até o joelho, às vezes até a cintura, e as pessoas gritavam para eu sair. Um dia eu entrei num lago que dava origem a um rio infestado de crocodilos e pescando tilápia. Tilápia é de lá, nasceu lá, veio para o Brasil de lá. E as pessoas gritavam na língua deles, em Xangana, sucaleno, sucaleno. Sucaleno é sai daqui. Aí eu olhava assim e falava, não estou entendendo nada. Por que... Quando eu olhei para a água, eu vi o crocodilo vindo com a cabeça largura daquela mesa. Só assim, ó. E essa noite eu estava lendo sobre o Moisés e eu me emocionei. Porque às vezes eu e você temos uma necessidade e ao mesmo tempo que a gente precisa que aconteça aquilo, a gente avalia e vê que não há possibilidade de acontecer. Às vezes nós queremos determinadas coisas que são impossíveis de acontecer. Não tem saída, não tem uma luz.
Não tem ninguém que você possa pensar que ele vai me ajudar, este vai me ajudar. Não tem. Então, eu orei a Deus, eu estava lendo a palavra sobre Moisés, e Deus me mostrou desta maneira: Moisés, ao nascer, todas as crianças que nasceram no mesmo ano foram mortas por Faraó, e os pais de Moisés esconderam Moisés. Esconderam entre aspas, porque botar um bebê num cesto e botar dentro de um rio... Quantos bebês foram botados dentro de um rio que se salvaram? Talvez 1 ou 2 ou 3 com Moisés. Mas isso é porque não tinha crocodilo. Porque imagina um cesto descendo num rio cheio de crocodilos. É óbvio que o crocodilo vai lá. Porque ele sente cheiro. Mas quando a Bíblia diz que ele foi ocultado pela fé, dá uma olhada lá. É que os seus pais, ao verem a criança tão formosa, é como se eles vissem a luz de Deus, e lá no íntimo deles, dos pais, dissessem: essa criança não pode ser morta, ela tem que ser salva, porque algo extraordinário vai ser feito através dela. Por isso a Bíblia diz pela fé. Primeiro que ninguém escapava de Faraó. A mulher conseguiu livrar o menino de Faraó e botou dentro de um rio. Ou seja, botou na boca do crocodilo. E ao descer, quem estava à beira do rio lá embaixo? A filha de Faraó. Estava lá com as criadas dela, viu o cesto, falou para uma das criadas: pega aquilo ali para mim. O cesto ia descendo, aí tinha um bebê lá chorando. A filha de Faraó, ao ver aquela criança, falou: eu vou criar essa criança para mim, sem saber de nada. Mas o fato da mãe do bebê crer no Deus vivo, as coisas foram encaminhando. E como as mães daquele país estavam todas com muito leite, porque os seus bebês haviam sido mortos. A filha de Faraó não tinha nenhum bebê, portanto não tinha leite. Falou para a criada: arrume uma dessas que perderam seus filhos, cujo meu pai matou, um exemplo, para amamentar e criar essa criança para mim. Aí encontraram uma mulher. Quem era? A própria mãe do bebê. A mãe escondeu o bebê do assassino, e era impossível, humanamente falando. Todo dia a polícia de Faraó entrava nas casas para vasculhar. E esse mesmo bebê que foi colocado no ninho dos crocodilos, veio parar nos braços da mãe, se alimentar do peito da mãe, do leite da mãe. Peraí. A filha de Faraó mandou chamar e falou para ela: ó, senhora, esse bebê meu que eu achei no rio, a senhora vai criar ele muito bem, e eu vou pagar o seu salário para você criar esse bebê para mim. Assim é a obra de Deus. A mãe que ia perder o filho manifestou a sua fé e recebeu salário para criar o filho que deveria estar morto. Tudo pela fé. Por que Deus fez isso? Porque
um povo estava precisando de socorro, de livramento, e ainda não tinha clamado, não tinha orado. Está em Êxodo 2:23. Muitos anos depois, quer dizer, alguns anos depois, olha o que a palavra diz, ó. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, da servidão, clamaram. O seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. De que maneira? Deus atentou para a condição daquele povo. Enviando quem lá para tirar o povo? Então por que Deus livrou Moisés de Faraó e dos crocodilos? Porque só ele sabe dessas coisas. Deus sabia que alguns anos, daquele momento que Moisés nasceu, Deus sabia que uns 20 ou 30 anos um povo iria clamar, e aquele menino que ele estava livrando já era a solução, a resposta ao clamor que seria feito há alguns anos. O que foi que Deus te disse, apóstolo? Que o que eu vou pedir para ele, hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, já está providenciado já. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. E não é só comigo, é com você. Quem vai entender a obra de Deus, não é verdade? O que você vai pedir hoje já foi solucionado já. É aquela coisa do querer e o realizar. Só que as pessoas desistem, desanimam, se abatem, duvidam, né? Então o povo clamou. Quando a Bíblia diz que pela fé os pais ocultaram o bebê, porque os pais de Moisés, ao olhar para o menino, acreditaram, através desse menino vai haver livramento na nossa vida. Quer dizer, como é que o mundo vai entender, né? Como disse o moço, só vindo mesmo. Então, vamos à palavra aqui, em Êxodo, no capítulo 3, mostra lá. Diz assim, ó. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, não se queimava. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça acabou aí a Bíblia? Não, apareceu agora. Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto
porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus viu o que do povo? O que Deus viu do povo? A aflição, o sofrimento. Algum sofrimento, algum problema nosso passa despercebido aos olhos dele? Não. Então ele disse a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Quem lembra do livramento de Moisés da morte por Faraó e pelos crocodilos? Quem lembra que eu falei ainda há pouco? O povo já havia clamado? Já? Vocês têm a Bíblia aí? Quando Deus livrou Moisés da morte, o único bebê que escapou, o povo já havia clamado? Não. Clamou muitos anos depois. Deus está dizendo para nós que Ele vê o nosso sofrimento, a nossa aflição. Ele vê os nossos problemas muito antes deles acontecerem. Você está entendendo? Quando Moisés foi poupado, já era com esse objetivo. E o sofrimento ainda não tinha se manifestado, e nem o clamor. Por causa da escravidão clamaram. E Deus fala: eu vi o povo sendo castigado. Exatores é o mesmo que carrasco. É aquele que é o gerente dos trabalhadores, dos escravos, que maltrata os escravos, que castiga com chicote, sem água, sem comer, trabalho forçado. Aqueles que forçam pessoas a trabalhar são chamados desse jeito. Então, Deus, ele, antes de Moisés nascer, e também antes daquele povo sofrer, e antes daquele povo clamar, já estava com a solução preparada para aquele povo. Isso vai além da capacidade humana de pensar. O que eu e você estamos vivendo hoje, qualquer adversidade, antes de surgir esse problema, já tinha sido preparada a solução para ele. Eu não sei se você consegue entender isso. Você consegue entender? Muito antes. Antes de qualquer adversidade, antes de qualquer dificuldade, de qualquer problema, a solução já está preparada. A saída. Antes de você se perder, Deus já preparou a saída para você. A pergunta é: você vive desta maneira? Esta é a sua fé? Porque essa foi a fé dos pais de Moisés. Moisés não sabia de nada. Continuando, no Êxodo, Deus falou para Moisés assim, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O que é maná? Maná é o quê? Você não sabe o que é maná até hoje? Eu estou falando do maná, o pão não. Maná, jorrar, fluir, nascer, surgir naturalmente. Leite e mel saíam daquela terra. Ela manava, ela jorrava leite e mel. A terra rica, fértil, próspera, abençoada. E Deus falou:
Por isso desci. Deus fez o quê? Ele desceu, Desceu. Por que ele desceu? Por causa do? Eu vou voltar tudo de novo. Hoje a gente não sai daqui não, mas você vai aprender. Eu vou ler de novo, eu já li. Alguém respondeu. Por causa do clamor. Clamor. Alguém disse por causa do sofrimento. Sofrimento sem clamor continua sofrimento. Se você não clamar, esquece que você vai continuar sofrendo. O problema que você está vivendo e Deus está falando. Antes dele acontecer, Deus já tinha preparado a solução. Mas ele diz em Ezequiel 36, 37, ainda assim, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado. Se você clamar, a solução já está pronta, já está tudo preparado, tudo empacotado. Se você não clamar, esquece que não virá. Você entendeu, palmeirense? Tá na cabeça dele, eu não vou seguir, não. Você entendeu o que eu falei? O que eu falei? Você estava conversando no celular, né? Não estava? Aí traz cartaz, não traz? Deus ligou para você? Hein? Deus não liga, não? Engraçado, Deus nunca telefonou para mim. Eu tenho 2 telefones, mas ele nunca telefonou. Ele já telefonou para vocês, Deus? Ele não fala no telefone, não? Então para que trazer telefone na igreja e largar ligado? Se Deus não fala no telefone, você veio ouvir a voz de Deus. Abaixe seu cartaz que eu não vou nem ler. Eu já disse o seguinte, se for para atender telefone dentro da igreja, nem entra. Nem entra. Porque aqui é Deus que vai falar, não é telefone não. Deus. Pode se zangar comigo. Eu já falei várias vezes. Falo no ar, está ao vivo. Quem vem já sabe que tem que desligar na porta. É óbvio que alguém vai ligar. Ainda mais numa mensagem dessa. Ainda mais que Deus está dizendo que a dificuldade que você está enfrentando, antes de ser dificuldade, já estava preparada a solução para ela. O diabo vai querer ver você bem? Claro que não vai querer. Mas ele vai ver você bem. Vai. Então, o Moisés, ele só existiu, ele só nasceu, porque ele era plano, parte do plano de libertação do povo. Só que foi antes do sofrimento do povo, e antes do povo clamar, que Deus preparou Moisés. Quer dizer, já existe um Moisés preparado. Digamos que amanhã, ou qualquer dia desses, aconteça conosco, comigo, com você, um problema, uma situação. O Moisés que vai nos livrar já está nascido, já está protegido, devidamente guardado e preparado. É assim que Deus trabalha. Deus não é homem, Deus não é médico, não é apóstolo, não é político. Deus é Deus. Deus sabe tudo, em todo tempo. Qualquer situação adversa que ocorrer conosco, um Moisés já nasceu em algum lugar para dar o livramento. Estou falando de homem não. Esse Moisés é sinônimo de libertação, de solução. Diga isso ao seu médico, ao seu pastor, a quem quer que seja, ao seu patrão, ao seu banqueiro ou gerente. Diga ao seu marido. A mãe que tem um filho nas drogas, no crime,
E olha assim, parece impossível. O Moisés que vai libertar o seu filho, que vai resolver isso, já está prontinho. Antes do seu filho nascer, ele já estava. E eu não estou falando besteira, eu estou lendo na palavra. Moisés nasceu com que finalidade, com que objetivo? Por que Faraó não alcançou ele, matou todas as crianças? Por que os crocodilos não alcançaram ele? Por que a filha de Faraó o alcançou? E foi escolher uma hebreia para amamentá-lo, e sem saber de nada, escolheu logo a mãe do menino que gerou, que deu a luz. Porque Moisés era o plano de Deus para tirar aquele povo do sofrimento, que ainda ia clamar ainda ia ser acometido do problema e depois clamar. Deus está dizendo, larga de ser fraco, Valdemiro, povo meu, porque antes de vocês nascerem eu já sabia o que vocês iam passar e já preparei tudo. Ele está dizendo, confia em mim, na minha palavra, confia no meu livramento. Eu já preparei o Moisés. Então, veja bem, Deus falou para ele, ó, eu desci por causa disso, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, quer dizer, a terra que emana leite e mel. A terra manava o que mesmo? Olha o que tinha lá dentro dessa terra. Ó. Olha o que tinha lá. Tinha leite e mel, não tinha? Deixa eu falar uns nomes ruins aqui para você. Ó. Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. O que é isso, apóstolo? Cada um ali representa uma tribo. Uma tribo que rei nenhum, nem Faraó ousava enfrentar. Cada um. Um homem hoje de 1,5 m. E um outro de 2 metros. Um pesando 50 quilos, o outro 100. Quem tem mais força? Mas o pequeno pode matar o grande. Pode ou não pode? Hã? Dá um tiro, uma facada, sei lá, alguma coisa. Mas na época, o exército que tinha homens gigantes, todos esses ali eram homens de 2,5 metros, 3 metros até chegavam. Lembra do Golias com Davi? Lembra? Tinha mais de 3 metros. Imagina um homem de 3 metros. Qual é a força física? E as armas, não tinha as armas de hoje. Hoje não, o sujeito joga uma bomba, uma granada, vai homem grande, pequeno, tudo para o espaço. Mas essas tribos eram imbatíveis. Imagina a alegria de Moisés, quando Deus falou, ó, eu desci a fim de livrá-lo de Faraó do Egito. Mas não é só isso não, vou trazê-los à terra que mana leite e mel, que maravilha. Ah, mas lá dentro tem o Jebuseu, o Cananeu, o Eteu, o Amorreu, o Ferezeu, o Eveu. Ou seja, tem várias tribos lá que vão querer engolir vocês quando chegarem lá. Aí
Digamos que eu e você estamos no lugar de Moisés. Aí Deus fala, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, quer dizer, eu vou te botar na fartura, na prosperidade, na abundância. Aí alertou, lá tem essas tribos aí. Mas Senhor, e como vai ser então? Espera aí, eu estou dizendo que vou tirá-los lá de Faraó. Então, o fato de Deus tirar o povo de Faraó já é prova mais que suficiente que ao chegar na terra prometida vai desbancar também aqueles. O problema é que eu e você esquecemos, às vezes, das maravilhas que vemos, que recebemos, que ouvimos. Esquecemos da palavra dele. Nós vamos enfrentar no mundo dificuldade o tempo inteiro. Só que eu e você temos provas mais que suficientes, motivos para acreditarmos que os nossos caminhos serão sempre guiados por Deus, abençoados por Deus, porque Ele fez, Ele faz e continua fazendo e mostrando. A terra mana leite e mel, mas nós temos que avançar. Nós temos que ir em frente, nós temos que acreditar, nós temos motivo para acreditar. Nós não estamos brincando de religião. Aí o Moisés tremeu, mostra lá. Olha o que ele falou. Se alguém tivesse contado a história para ele, sentado com ele, ô Moisés, sabe como é que você nasceu? Você nasceu assim, eu escondi você. Depois não deu para esconder mais, te botei lá no rio dos crocodilos, você desceu num cestinho tão bonitinho. Você está vendo? Você pegava você achasse lá, a menininha ali, pegava o bebezinho no cesto, aí o crocodilo. Então, o bebezinho desceu tão bonitinho no cesto, cheirosinho, e o crocodilo farejava, mas não podia chegar, porque se Deus dá a ordem, não tem crocodilo, não tem tubarão, não tem demônio. É aquela história, quando Deus manda. E aí, alguém tinha que falar, Moisés, você era para ter sido morto por Faraó, depois você era para ter virado café da manhã do crocodilo, que é um bebê só dá para café da manhã. Um crocodilo é muito grande, ele come um boi, já viu? Puxando o boi assim, já viu? O guinu. Quem já viu derrubando o guinu dentro d'água? Imagina um bebezinho num cesto. E até é briga entre os crocodilos. É capaz do bebê crocodilo comer. Mas se Deus não quer, esquece. Não é o Valdemiro, o homem, qualquer homem, neste mundo que está protegendo você, é o Deus da Bíblia, é o Deus do Valdemiro. Então, gente, presta atenção, por favor. Deus falou, eu desci a fim de livrá-lo. Mostra lá, por favor. Mais embaixo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Tem uma coisa que eu e você precisamos aprender. Ele está dizendo que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele. Quem era aquele que Deus estava designando para levar o povo? Quem era? Quem era? O Jânio Quadros? O Moisés? Então vamos lá, o Moisés. Mas o Moisés já tinha sido livrado da morte muito antes do povo clamar. Você entendeu agora que o Moisés foi preparado por causa do clamor que seria feito? Apóstolo, deixa eu entender melhor. Para você entender melhor, a oração que você vai fazer hoje, o pedido que você vai fazer hoje, nem você sabe as palavras, mas Deus já as ouviu. Se você clamar, é claro. Se você clamar mesmo, se você orar mesmo,
Ele já ouviu e já preparou Moisés para livrar. Olha lá. Moisés reagiu, ele falou assim, ó. Deus falou, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Deus falou, agora você vem, Moisés. Gente, um pastor de ovelhas, Moisés estava apacentando o rebanho do sogro, no meio de um deserto. E um faraó que vivia numa fortaleza, com um exército, cercado de um exército, armado até os dentes. As coisas de Deus são tão loucas para o mundo. Você viu que o menino falou? Eu não acreditava não. Você chega lá para os seus amigos e fala das coisas que você vê e já viu, eles dão uma risadinha e falam, sujeito, tadinho, era tão bonzinho, né? Ele fala, o Romeu era tão legal, ó, tão bonzinho, tão inteligente quando jogava bola. Agora vem falar para mim que vê paralítico andar, que vê leproso purificado, né, Romeu? Mas não é fácil convencer essa turma, não é? Você viu essa semana lá o Neto falando? Ô pastor Valdemiro, eu era por mim aí. Você viu? Quem viu o Neto falando? O Neto lá no Donos da Bola. E o Denilson. Então, é difícil convencer lá fora. E para convencer o Moisés, Deus falou, Moisés, vem, eu vou te enviar lá para você tirar o meu povo das garras de Faraó. Seria mais ou menos como Deus me chamar aqui e falar, Valdemiro, não fala para ninguém não, para ninguém. Você sozinho sai daqui e vai lá e desafia o presidente dos Estados Unidos, da Rússia. Não foi fácil não, hein? O Moisés fugiu de lá para não morrer. E Deus estava mandando ele voltar lá. Você volta lá e diga na cara de Faraó assim, ó, deixa aí o meu povo. Primeiro que o sujeito vai servir de chacota, desculpa a expressão, de escárnio, de zombaria. E há coisas que eu e você falamos, que é o que o mundo faz, é zombar de nós mesmos. Tem coisa que você fala lá no local do trabalho, eles zombam de você, riem de você. Por quê? Porque eles são ignorantes demais para entender que não somos doidos, não somos órfãos, não somos fanáticos. Nós descobrimos um Deus que eles ainda não conhecem. Não conhece. Mesmo muitos que estão aqui não conhecem. Olha que loucura. Isso é loucura, gente. Moisés, vai lá no Egito, volta lá e manda o faraó entregar meu povo, deixar meu povo livre. Eu estou lendo onde, meu filho, isso aí? Você cansou? Você cansou, passa para outro. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que Moisés disse? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele perguntou. Quem sou eu? Se ele conhecesse a história, Deus teria dito assim, Moisés, não contaram para você não? Quando você nasceu, em que você navegou? E perto de quem você passou?
Você está vivo por quê? Você está aqui cuidando das ovelhas do seu sogro por quê? Porque eu te escolhi. Ah, gente, às vezes é tão difícil. Esses dias eu orei e falei, Senhor, eu estou cansado. Cansado. Deus falou, mas por quê? Cansado você estava lá. Com aquele bonezinho, aquele cabelinho cheio de piolho. É? Lá você estava cansado. Seu estômago ferido de úlceras, tanta fome que você passava. Cansado você estava lá, olha os seus bracinhos, parecendo um graveto. Olha a carinha de raposa faminta. Olha o narizinho amassado de pimentão. Olha lá, cansado estava ali, ó. Olha a camisa, se botasse em pé, ficava em pé. A calça, eu saía, ela saía atrás de mim, quando eu saía do banheiro. Onde você vai? Eu vou tomar banho. E o banheiro era uma cachoeirinha que tinha lá, um riozinho. Você está cansado agora? Não. Eu falei mesmo esse dia, eu falei assim, eu estou cansado. Ele falou, você está cansado? Você fala que vai chover, eu faço chover. Você fala que o leproso vai se purificar, eu vou lá e purifico ele. Você profetiza no mendigo, ele prospera e vira empresário. Você está dizendo que está cansado? Levanta a cabeça e vai em frente. O faraó falou assim, melhor, Deus falou assim para Moisés, vai lá e tira o meu povo lá, fala para o faraó soltar. Ao Moisés, quem sou eu para ir a faraó, ainda mais a faraó? Moisés estava numa posição mais ou menos assim, ele não conseguiria audiência nem com o secretário do secretário do secretário do secretário do secretário do empregado. Pois é, ele não ia conseguir nem entrar lá. Deus falou, eu estou mandando. Digo eu sou, me mandou. Eu estou mandando. Olha lá. Moisés falou, não vai me ouvir nunca. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Puxa. Escuta isso aí, o versículo 12, ó. Quem é você? Quando você se apresenta em determinados lugares, as pessoas perguntam, quem é você? Já falaram isso para mim, já. Falaram tantas vezes, mas falaram desafiando. Eu já contei para vocês a história. Quem é você? Quem são os seus amigos? Deus falou para Moisés assim, ó, eu serei contigo. Gente, você quer saber de uma coisa? Você não precisa de Valdemiro. Você não precisa desse ou daquele, desta ou daquela. Seus canudinhos, seus diplomas que não conseguiram te ajudar. Você precisa mesmo é que Deus seja contigo. E se Deus for contigo, Ele vira o mundo de cabeça para baixo e põe você no lugar que você quiser. Ele vira, eu provo isso para você. Ninguém conhece os caminhos dele, ninguém. Tem coisas que acontecem conosco que são coisas terríveis, que nos deixam preocupados, amedrontados, mas é o caminho de Deus. Ontem o Johnny botou aquele filme de José no Egito.
Alguém chegou a assistir? Quem já viu aquele filme, José? O José era um jovem temente, exemplar, e a ambição dos irmãos, ciúmes, eles venderam José como o quê? Escravo. Quanto é que vale um escravo? Vale o que ele produz. Cometeram uma injustiça com ele, acusaram ele de estupro. A mulher do Potifar, um dos oficiais do faraó. E ele foi preso e passou quantos anos na cadeia? 7 anos na cadeia. Depois voltou. Mas o José, ele foi exaltado de tal maneira que passou a mandar no Egito, que era a maior potência mundial na época, uma espécie de Estados Unidos. José não virou faraó não, mas todo mundo obedecia era ele. O faraó até sumiu. Até no filme o faraó some, aparece depois. Porque quem mandava era o José. Por quê? Porque o que o diabo diz no momento da aflição, da injustiça, entre aspas? Porque aquilo que você e eu achamos às vezes que é injustiça, não passa do caminho de Deus para exaltar nossa cabeça. Aquilo que parece uma tremenda injustiça é o caminho de Deus para apurar, para purificar a nossa fé. O que não pode, o que não podemos fazer é parar, é desistir, esmorecer, culpar Deus, murmurar, blasfemar, reclamar. Gente, eu sou tão pequeno para ensinar vocês, gente, mas tão pequeno. Eu queria tanto que você aprendesse isso. Tem momento que você, a gente analisa, puxa vida, que injustiça, que absurdo, que difícil. É o caminho de Deus. Ele vai exaltar a sua cabeça. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Tem uma palavra que fala assim, né? Sobre a tribulação, a aflição, que havendo feito a vontade, para que havendo feito a vontade, alcanceis a promessa, né? Mas o difícil é fazer a vontade de Deus numa situação dessas. Qual é a vontade de Deus para aquele que está aflito? Para aquele que está desesperado, para aquele que está sofrendo? Qual é a vontade de Deus para aquele que está condenado à morte? Qual é a vontade de Deus para aquele que está no fundo do poço? Deus quer que façamos como Jó. Quando Jó não tinha mais força, não tinha mais nada, não tinha mais amigos, a mulher não podia contar mais, ele não podia contar mais com ela. Quando Jó já não tinha mais o que fazer, ele fez o quê mesmo? Ele adorou. Deus, ele quer saber quanto é que ele vale. O que ele significa para mim, para você, para nós. Qual é a importância que ele tem. Eu li uma palavra essa semana, lá em Abacuque, que diz que as ovelhas podem ser arrebatadas do aprisco, pode não haver gado no curral, a vide pode não produzir, a oliveira pode mentir, ainda que a figueira não floresça. Mostra lá o final. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se você
entender que Deus é maior e mais importante que aquilo que você busca, Deus muda o que tiver que mudar para exaltar você. Ele faz o que tiver que fazer para mudar a sua história. Olha o Moisés. Deus falou, vai lá, Moisés. Eu vou te mandar lá. Ele falou, quem sou eu? Interessa quem é você? Olha lá. Eu serei contigo, quer dizer, o fato de Deus ser conosco, andar conosco, é que faz a diferença. Eu vou mostrar isso para você depois. Aí é que? Aí é Êxodo aqui, meu filho, capítulo 3, né? Depois a gente vai mostrar se Moisés aprendeu. Você sabe o que eu estou pensando? Não, né? Sabe não. Também você está preparando para casar, né? Antigamente você sabia, rapaz. Cadê a noiva? Foi pro monte, né? Mostra lá. Mostra lá. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Naquele mesmo lugar ali. Aí a história você conhece, é praga para todo lado, é Faraó. Deixa o povo ir, Faraó. Faraó não deixa, então tome praga. Deixa o povo ir, Faraó não deixa, tome praga. Veja lá em Êxodo 33. Lá no finalzinho, Moisés fala assim, não é pelo fato de andares conosco. Olha só como é que ele aprendeu. Ó. Lá no capítulo 3, Moisés falou, quem sou eu? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou chegar lá? Deus falou, eu serei contigo. Então, muito tempo se passou Moisés andando com Deus, Deus andando com Moisés. Versículo 16, irmão. Você está lendo errado aí. Pois como se há de saber, isso é Moisés falando, que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Quando é que um povo se torna separado, se torna diferente dos demais povos? Quando Deus anda com ele. Moisés aprendeu, ó. Moisés viu que quando Deus anda com alguém, esse alguém se torna diferente. Amém? Então Deus está dizendo para nós hoje, que não interessa o grau de dificuldade, tamanho da barreira, a adversidade, não. Ele irá conosco aonde formos. E nós seremos bem-sucedidos naquilo que realizarmos. Este mês será o mês das portas abertas e pronto. Amém? Quem crê nisso? Fica de pé, por favor. Quem entendeu que o que vamos pedir já está solucionado? Então, para que pedir? Ezequiel 36, 37. Assim diz o Senhor, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado. Pedir porque Deus permite, Deus quer que o solicitemos. Olha lá. Ele sabe tudo, mas Ele quer que você peça. Peça não por pedir. Tipo Daniel, lembra? Daniel pediu. Ele foi ouvido no mesmo dia? Não?
Tem certeza? Que isso, galega? Que isso, galega? Mostra lá que a galega não está certa. Mostra que ele foi ouvido. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde que dia? Primeiro dia. Mas eu entendi o que você quer dizer, porque não foi... A resposta não veio porque o Satanás não deixou, ele parou o anjo no caminho. Ele pranteou, ele chorou durante 3 semanas inteiras, 21 dias. Ele era um homem. Ele orava, chorava e cadê a resposta? Orava, chorava e cadê? E Deus já tinha ouvido. Deus sabia que Satanás ia interceptar o anjo no caminho? Sim ou não? Sim. E por que não mandou logo o Miguel, mandou aquele anjo mais fraco? Exatamente para que Daniel perseverasse, porque é na perseverança que eu e você conquistamos as nossas vitórias. É quando não desistimos, não paramos, não esmorecemos, não entregamos os pontos. É quando insistimos. Hoje quem vê a igreja desse jeito fala assim: eu vou abrir uma igreja fácil. Vai em frente, irmão. Go ahead. Vai em frente. Let's go. Agora, quando Satanás segurar o seu anjo no caminho, o Miguel vai vir, mas demora um cadinho às vezes. Mas ele sempre chega. Ele chega e dá bem no pé da orelha, do Satanás. Pé do ouvido. Mas você tem que saber que ele vai vir. E a fé é que faz isso. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil. O objetivo desse trabalho, dessa pregação, ou das pregações, é preparar você para aquilo que já está preparado, esperando pelo seu pedido. Porque em algum momento você vai achar que não vai receber. Você vai achar que não vai chegar. É quando vai estar bem pertinho de você. É ou não é? Obrigado, um abraço. Você é o caju ou o castanha? É o castanha? É o castanha. A bispa perguntou. Foi a bispa que perguntou? Essa semana, né? Não, a bispa perguntou: qual que é o caju, qual que é o castanha? Vem cá. É porque o Raul Gil, você estava no Raul Gil? Falaram que o Raul Gil mandou um abraço. Diz que o Raul Gil perguntou: vocês são de onde? Falou: sou da Mundial. Ei, eu gosto desse homem, rapaz. Aí ele aqui, vocês conheceram? Quem conhece? Todo mundo conhece. Cadê o caju? Mas logo hoje que está um calor danado, suco de caju aí, Geladinho. Esse homem abençoado. E ele recebeu um milagre, passava na imposição lá, né? Recebi um milagre, graças a Deus, né? Tinha não podia respirar, rapaz. Tinha pessoa vivia da voz e eu passava caladinho de boné, tá aí, quando é um dia. O bispo Josivaldo tocou na minha cabeça e quando tocou, pronto. Curou e eu fiquei curado e minha vida mudou em tudo. Um abraço, Raul Gil. Deus abençoe. Eles estavam lá no Raul Gil. Aí todo mundo assiste esse programa, né? O Raul assiste, não é verdade? Essa semana ontem eu ouvi uma coisa interessante.
Eu sei da minha insignificância, né, da minha origem. Alguém entregou alguém estava com o governador e entregou um DVD meu. Só que o governador não sabia que essa pessoa me conhece pessoalmente. E aí falou: governador, eu queria dar esse presente para o senhor, o governador Geraldo Alckmin. Aí ele pegou, olhou e falou: rapaz, eu e a Lu, a gente senta na frente da televisão e fica escutando ele. O senhor conhece ele? Só precisa... Aí o governador começou a pregar para o sujeito, né? O senhor conhece ele? Esse é o apóstolo Valdemiro. Só que ele falou uma coisa que, ainda bem que eu não escondo a minha origem. Ele falou que no conceito dele, que eu sou o maior teólogo que existe hoje pregando a palavra. Governador, eu não sou maior nem cisneiro. Ele quis dizer da maneira como ele entende a pregação, a palavra. Sendo ele um sujeito culto, intelectual, é médico também. E, quer dizer, fez faculdade. Ele não é só um político. Que o fato do sujeito ser autoridade política, isso aí não quer dizer muita coisa, não. Porque tem muitos que entraram lá, mas não estudaram também, não. Eu, se quiser entrar lá, eu entro também. Entra ou não entra? Quem vota em mim? Aí entra mais uma orelhinha. Ô governador, eu não sou maior em lugar nenhum. Pelo contrário, o senhor só me entende e entende a pregação exatamente porque o grande aqui é Deus. Uma igreja onde o grande é Deus se faz entender a palavra. Mas ele assiste, eu sabia disso. Aí eu entro, vota em mim, pessoal. Aí entra mais um. Então, a verdade é que todos assistem. O Caju e o Castanha assistem. Não só assistem, como faz parte dessa obra. Lançaram um disco novo agora, do repente lá, né? Tem um solo também, tem? Qualquer hora eu vou pedir para você gravar um só sobre essas histórias aqui. Eu vou dar os DVD para você assistir. Isso que você já vê aqui. Aí você vai começar a falar: um dia eu estava chegando, arrastaram um paralítico, ele olhou para o Valdemiro e falou: eu preciso da oração porque eu sou o Chico. Aí você vai embora, vai emendando e vai fazendo. Eu não consigo não, você vai fazer. Hã? Bezerra da Silva era cantor? O Bezerra da Silva era cantor? Aí está falando aqui do Rio. Não, o Bezerra, eu falava você conhece a sogra? Acho que era sua. Peraí, irmão. O Bezerra da Silva, eu lembrei, rapaz. É um do Chapeuzinho. Ele está aqui? O filho dele está aqui? Você é filho dele? Eu lembro do Bezerra da Silva. Ele falava: é caguete, sim, não é isso? Ele falou uma música do sujeito que recebeu o caboclo. Ele cantou uma música, ele fez uma música assim. Uai, que honra, rapaz, Deus abençoe. Ele era de Pernambuco, era a origem dele, mas ele era criado no Rio de Janeiro, já tem aquele jeitão do carioca, né? Eu lembro dele, sim. Bezerra da Silva, Agora eu estou lembrado, Você canta também? Ele era terrível, hein? Ele vinha na cabeça, ele fazia a música e pronto. E no tempo da censura, então, só Deus mesmo, Deus abençoe, filhinho. Parabéns. Aí, tá vindo tu pra cá, O Bezerra da Silva ia fazer uma música, Se ele estivesse aqui hoje entre nós.
Ah, ele falava mesmo, ele fazia umas músicas, né? Da sogra. Tem uma do pastor também, não tem? Que ele fez aí? Tem. É verdade. Mas agora eu vou orar pelo meu povo. Vocês entenderam alguma coisa? Você entendeu? Então tá bom. Eu ia mandar a igreja ficar de pé, mas tá complicado aqui, hein, gente? Em breve nós vamos... Pessoal, eu não vejo a hora de fazer com vocês na cidade mundial. Lá é 20 metros para cada pessoa. Para levar os convidados, é claro. São Paulo sem droga, meu filho. Que dia que vai ser o São Paulo sem droga? Não, eu não vou estar dando a palavra não, irmão. Aí você está botando os... Você está botando o carro. É isso? A carroça na frente do Japi. Japi sou eu. Ô irmão, eu gostaria de estar, foi o que eu falei. Mas eu tenho reunião fora. Que hora que é? 4 horas? Então, vai ver que eu consigo, né? Dia 9? É sábado agora já? Sábado agora, São Paulo sem drogas. Quem já foi drogado aqui? Levanta a mão, já teve um parente drogado. Convida as pessoas, os jovens. Mas, meu irmão, São Paulo sem drogas é muito pouco, tem que ser o mundo sem drogas. Tá? Você tem que ter a visão do seu pastor, do seu apóstolo. Tá bom? É o mundo sem drogas. Você acha que quando eu abri a igreja, eu e a bispo, quando abrimos essa igreja aqui, a gente não tinha onde cair morto. E não tinha mesmo não tinha, tivemos que tirar as crianças da escola, nem dinheiro para comprar livro tinha, caderno. E olha o nome, perguntaram para mim assim, acho que foi ela que perguntou, qual vai ser o nome da igreja? Eu nem sabia, qual vai ser o nome da igreja? Eu falei, Mundial do Poder de Deus. Mundial. E aonde você vai? Eu falei, eu vou atrás de uma rádio pirata. Aí começou, não vou nem contar que não fico o dia inteiro aqui. Toda hora os homens chegaram para quebrar tudo. Toda hora. É só denunciar. Denunciou, eles estavam lá. Tem umas coisas que eu vejo aí, rapaz. Mas deixa para lá. Vamos em frente, né, gente? Deixa para lá. Está tão abençoado hoje esse dia, nossa. Ô irmãzinha nigeriana vai estourar com você aí, ó. Você está botando esse cartazinho na frente dela. Ô palmeirense. Eu agora estou olhando o seu cartaz. Você nunca mais atende celular dentro da igreja, tá? Você quer cura? E você está falando com o médico no celular? Então por que você não desliga? Você quer a cura, você tem que ouvir o que Deus está falando aqui, rapaz. Amém? De pé, igreja. Fecha os olhos. Antes de fechar os olhos, presta atenção aqui, por favor. Pega aí, careca, pega aí, careca. Ué, careca, você não tem cabelo?